E aí tem uma história muito legal nisso, que é a interação do Tolkien com o C.S. Lewis. Porque o C.S. Lewis era um ateu muito convicto, né? E o C.S. Lewis era um ateu muito convicto, mas era um cara... amava Dante Alighieri, amava cultura clássica e tal. E eles passeavam no lugar do Magdalen College. Então, Tolkien era professor no Merton College, lá em Oxford. E o Lewis era professor do Magdalen. E aí tem um lugar lindíssimo, uma ilha no meio de Oxford, que chama Edson's Walk. E eles iam lá para ficar conversando, né? E eu fui lá e andei, fiz até uma live Legal. da ilha. E o Lewis sempre insistia com o Tolkien e falava: olha, você não vai me convencer nessa. E aí o Lewis deu para o Tolkien um livro chamado O Homem Eterno. E o Homem Eterno falava essa mesma história da diferença qualitativa das plantas para os animais, Certo. mas o Chesterton tinha um outro argumento interessante que era... Chesterton é o autor do Homem Eterno, um escritor britânico muito importante, que existe também uma diferença qualitativa do Cristo aos homens. Por quê? Os homens buscam a perfeição da ação humana. E eles buscam, então, um paradigma para viver a vida plena. No mundo moderno, nós temos virtudes apartadas, né? E essas virtudes apartadas, por vezes, não se concretizam numa história. É como se toda a história humana confluísse para um ciclo de morte e ressurreição. E aí o Tolkien explica para o Lewis o seguinte: olha, toda obra de ficção que você lê, ela tem uma descida e uma subida. Você tem sempre uma tragédia, uma desgraça, até o ponto é a reversão. Tolkien chama isso de catástrofe e eu-catástrofe. Que é depois o que o pessoal traduz para a jornada do herói? A jornada do herói, o Tolkien diria que que o Campbell chama do monomito. Sim. Essa é uma estrutura mais anterior, inclusive, à jornada do herói. Ela é mais basilar. Ele tem toda uma linha argumentativa do porquê que ele acha que o Campbell erra em alguns pontos da jornada do herói. Mas a jornada do herói é fascinante. Eu sou um fã dessa discussão. Mas essa do Tolkien seria uma coisa anterior ainda, mais básica ainda. E aí o Lewis começa a entender... uma das coisas que ele fala, por exemplo, que absurdo tem na figura do Cristo, né? Que o autor da história se fizesse personagem, né? E aí é bem fascinante porque o Lewis olha para aquilo e ele fala: cara, mas aquilo não encaixa. Até que ele lê o Homem Eterno, ele olha isso e fala: é claro, né? Cristo fala que é Deus, né? Ou ele é louco ou ele é Deus mesmo. Não tem muita alternativa no meio da história. Tipo, o Henrique Cristo fala que é Deus, eu não estou muito convencido que ele é Deus. Né? Não tem muito por aí. Então, e, no entanto, você olha a história do Cristo e você vê pura sabedoria. E você começa a entender que a vida humana, ela sempre envolve esse sacrifício e essa entrega. Quando o Lewis se converte, o Lewis fica muito famoso até... O Lewis é autor dos Crônicas de Nárnia, né? E ele faz as transmissões que dão esperança para as pessoas na Segunda Guerra Mundial. Entendi. E eles vão escrevendo as obras. Tolkien, notoriamente, era contra a metáfora. Então, as obras dele, ele foge da metáfora. Por que ele é contra a metáfora? Porque ele acha tosco, ele acha que é um simbolismo de baixo nível. Não obstante, ele acredita em subcriação. Ele acha que, como Deus criou o mundo, a literatura reflete a estrutura simbólica da criação do mundo. Entendi. E se você olhar no Senhor dos Anéis, tem 3 personagens que vivem o drama como do Cristo, porque a gente fala na tradição cristã que o Cristo ele é rei, sacerdote e profeta. O sacerdote é o que oferece sacrifício. O rei é o que une as pessoas na unidade da verdade. E o profeta é aquele que anuncia a verdade e guia as pessoas para a verdade. Se você olhar o Gandalf, o Frodo e o Aragorn, refletem essa mesma estrutura. Sim. Porque o Frodo, pela sua humildade, carrega o sacrifício. E ele literalmente carrega o peso do mal do mundo nas costas, subindo uma montanha igualzinho à paixão de Cristo. Uhum. Mas o Frodo não é Cristo, tanto que chega no final ele falha. Mas pelo ato de misericórdia do Frodo em relação ao Gollum, que é um outro hobbit caído, como o próprio Frodo podia ter caído, pela misericórdia que o Frodo teve do Gollum, o Frodo ia se corromper, o Gollum derruba e cai com o anel. Na verdade, o Frodo redime muito mais a Terra-média pela sua... não pelo seu mérito próprio, mas pela misericórdia Sim. que ele teve no plano maior. Exatamente. Mas o Frodo é aquele que oferece sacrifício. E ele carrega a tentação com muita dificuldade. Então ele é o sacerdote. O Gandalf é o que anuncia o papel de cada um. E o Gandalf guia cada um para sua missão. Ele é o cara que bate na porta do cara e puxa ele para sua missão. Inclusive, o Gandalf literalmente morre e ressuscita. Morre lutando contra um demônio na história e ressuscita. O Gandalf, que é um Maiar, né, na mitologia do Tolkien, que é como se fosse uma figura angélica. Né? E, inclusive, de maneira muito linda no Silmarillion,
Deus criou o mundo por meio de uma sinfonia, que eu acho absolutamente... Eru Ilúvatar toca uma sinfonia e cria o mundo. Então, Gandalf é o profeta. E o Aragorn também morre e ressuscita. Por quê? Igual o Frodo meio que morre, entre aspas, no Monte da Perdição, para depois ir para os Portos Cinzentos. E o Gandalf, entre aspas, também, em certa medida, morre na descida com o Balrog. E depois volta como Gandalf o Branco. O Aragorn desce até a Mansão dos Mortos. E ele volta como rei. Então, ele liberta os mortos. Então, ele é o rei que une os elfos, que têm esse aspecto mais divino, na própria relação deles com a natureza e com tudo, une as pessoas e une até os mortos, tira os mortos da prisão que eles se encontravam. Então, no Senhor dos Anéis, você tem rei, sacerdote e profeta na figura de 3 figuras que seguem muito essa estrutura. Esse tipo de expressão simbólica é o que estava muito nessa discussão do Tolkien com o Lewis. E quando eu falo de morte... Ele leva para lá, então, né? E quando eu falo de morte... E aí você vê morte e ressurreição na história do Beren, você vê morte e ressurreição em todas as histórias do Senhor dos Anéis. Então, quando eu falo do símbolo da morte e ressurreição na vida humana, uma das minhas maiores inspirações é o Tolkien. Porque o tempo todo você está lutando contra o anel, contra a tentação do anel. O tempo todo você está precisando de um guia, como é a figura do Gandalf, e o tempo todo você está buscando redenção do mal. Toda hora o mal parece muito mais forte do que o bem, como na vida é assim. E toda hora, no entanto, tem uma espécie de... As águias, por exemplo, vêm de Manwë, né? E Manwë é o maior dos Valar, é aquele que mais parece com a providência divina, que ecoa a providência divina. Ele guia as pessoas para a sua função. Por isso, quando as águias chegam, é quase uma misericórdia em relação à desgraça na qual nós estamos imersos. Claro, obviamente, a figura do Sauron é diabólica, é o anjo caído, os Maiar são literalmente isso, e antes dele o Morgoth, que é quase o demônio. Uma das cenas mais heavy metal e da hora do imaginário do Senhor dos Anéis é o Fingolf indo para o pau com o demônio na mão, que é o Morgoth, né, no Silmarillion. Essa cena é hardcore, eu adoro. Mas dá errado, claro, não dá para vencer o demônio só na porrada, e não funciona, mas boa tentativa para o Fingolfin, né? Então, enfim... E esse lance da mãe dele, tudo ele leva para os livros também? Total. Leva, né? Ele via a mãe dele como uma mártir da fé católica. Sim. E ele entendia o sacrifício da mãe dele como um sacrifício que moveu a vida inteira dele. O amor das línguas está lá, claro, o amor da linguagem, na criação tanto das línguas malignas quanto das boas, né? Sim, com certeza. Porque a ideia do Tolkien... O Tolkien, por exemplo, quando mudaram na missa, né? A missa passou de ser em latim e começaram a celebrar a missa em inglês, né? Ele fazia questão de responder em latim, porque ele falava que o idioma tinha que ser em latim, porque o latim ecoava coisas que o inglês não conseguia expressar. Claro. Então ele tinha essa ideia muito do aspecto divino do idioma, que conecta com isso da música. Então é engraçado porque essa perspectiva clássica no Tolkien é muito forte, né? E tem muitas referências à cultura clássica. Exemplo, a Batalha dos Campos de Pelennor lembra o cerco de Constantinopla. A Batalha do Abismo de Helm lembra demais o cerco de Viena. Sim. E o cavalo branco é o símbolo do povo inglês. Tem o cavalo de Uffington, que é histórico na Inglaterra. Então, quando você olha Rohan, tem uma referência muito forte à origem do povo britânico, né? Enfim, então muita gente não pega isso. O Tolkien entupiu a obra dele de referências... Isso que eu acho maneiro. No Tolkien é isso, cara. Ele não foi tem colocando, fim. né, cara? Não, e não tem fim. Você pode ficar cavando, se você ficar cavando aquilo... Qualquer coisa você vai achar alguma referência. Você vai achar alguma referência. Alguma referência, né? Eu sou bem entusiasta e eu já tive vários debates sobre o Tolkien. Eu visitei os lugares. Quando eu estive lá no cemitério, né, eu fiquei emocionado porque tem um conto, né, autobiográfico do Tolkien que chama Folha de Migalha, Leaf by Nigel. E eles leram isso numa das cerimônias do funeral do Tolkien. E o que é isso? Ele escreveu esse livro para explicar o que ele está fazendo com o Senhor dos Anéis. Qual que é? É um conto que explica simbolicamente a escrita do Senhor dos Anéis. Tá. E o Migalha é ele, né? O Nigel é ele, claramente. E aí, o que é o Nigel, né? O Nigel é um pintor que quer pintar uma árvore maravilhosa. A árvore, claro, é um símbolo espiritual muito grande, porque no Gênesis tem a árvore do pecado original e a árvore da vida, o Cristo, a redenção
e de outro lado a tentação dos homens. Então tem esse símbolo da árvore. E o Nigel quer pintar uma árvore. O Nigel tem um vizinho que é o Paróquia. O nome é Paróquia, que é ótimo. E aí o Paróquia fica obrigando o Nigel a cuidar do jardim. O que é isso na metáfora? Cuidar das vidas ordinárias, da família, dos deveres cristãos comuns. Então o Paróquia enche a paciência e fala, Nigel, vem cá, desce da... E o Nigel, no entanto, ele quer pintar a árvore, ele é obcecado pela árvore. Só que o problema dele é que ele é muito detalhista, ele é obcecado por pintar cada folha. O Tolkien também ama árvores. E, aliás, eu passei em Oxford por uma árvore que ele passava na frente todo dia, uma árvore lindíssima que ele parava e ficava admirando. Perto da casa dele também, mais para o interior, quando ele morou no interior, em Birmingham, também tem lindas árvores. E ele amava árvores. E quando E, claro, ele via muito da barbárie do mundo moderno. Saruman representa muito o mundo moderno na obra, né? O Saruman é o bruxo. A Palantir, etimologicamente, significa televisão. O Saruman cria uma espécie de regime meio socialista no condado, quando ele tem o expurgo do condado. De outro lado, ele também é aquele capitalismo industrialista que ele corta as árvores e cria... Então, o Saruman é um mundo moderno, quase que o apunhado, todas as ideologias das coisas do mundo moderno estão no Saruman, né? E o Tolkien, claro, ama as árvores, e aí o Nigel está pintando as folhas. Tá bom, mas ele é obcecado com cada folha. Então ele não consegue fazer a árvore inteira, porque ele está pintando os detalhes. Se você lê O Senhor dos Anéis, tem a descrição de detalhes minuciosos. Só que tem um imaginário, um mundo... É isso que eu falo, pessoal, porque tem gente que não consegue passar por conta de tão detalhista que ele é, né? Tem um negócio gigante. E aí, ele está lá. E aí chega uma hora que acaba. O Nigel pinta lindas folhas, mas acaba o tempo de vida dele. Ele é chamado para uma jornada. E aí ele sai nessa jornada e tem uma espécie de purgatório. O purgatório tem lá um sofrimento, até que chega uma hora que a voz da misericórdia fala, já viveu o suficiente, vamos dar um presente para ele. E aí ela leva o Nigel para uma floresta, e essa floresta tem montanhas no fundo, né, que representam o céu, o paraíso, e aí tem uma árvore lindíssima. E quando o Nigel olha... E lá está o Paróquia também, o Paróquia está no céu e está na terra, e o Paróquia fala... Ele está lá e o Nigel abre os braços quando ele vê a árvore e fala, é um dom, é um presente. Que coisa maravilhosa. Então ele olha para aquilo e o Tolkien está vislumbrando o quê? A visão eterna que ele teve de uma verdade mais profunda do que a gente enxerga aqui na vida, como o Tolkien falava, né? Tolkien associava muito o materialismo, que é a crença de que só existe matéria, a uma prisão. Que você está preso em enxergar... Não é necessariamente que a visão sobre a matéria é falsa, mas você tá limitado. E aí ele fala, nós precisamos enxergar para além das paredes da prisão. E aí ele olha aquilo e fala, é um dom, é um presente. A árvore que ele sonhou a vida inteira. A árvore eterna que ele queria expressar. Cada folha que ele pintava era aquilo. Aí o Paróquia ainda zoa ele e fala, pô, Nigel, mas não parecia muito com o que você estava pintando. E aí o Nigel fala assim, não, mas é que ali na Terra só dá para a gente pintar um rascunho. É só aqui que você consegue ver o que está por trás. Então, o Senhor dos Anéis é como se ele tivesse vislumbres, pequenos rascunhos de uma verdade divina que nós não conseguimos enxergar com plenitude aqui na Terra e que o Tolkien estava querendo nos mostrar, né? O fato de ter lido isso no funeral dele, para mim, é emocionante. O cemitério é super afastado, porque era o cemitério católico, e o cemitério católico era longe de Oxford. Então, eu fui a pé, fiquei uma hora andando para chegar lá no cemitério. Sozinho, muitas vezes abandonado lá o Tolkien. A quantidade de pessoas que ele inspirou com o imaginário, que ele trouxe bons valores de uma maneira que as pessoas nem perceberam, de uma maneira tão linda. Então, eu fico realmente emocionado com esse tópico sempre. E eu, sem dúvida, muito da visão simbólica que eu tenho do mundo vem disso, né? Entendi. Isso é legal demais. Leiam Tolkien, galera. Quem nunca leu, leia. Porque vale a pena. É legal demais. E hoje já tem vários outros livros e tal, né? E vai tendo toda... Saiu um novo agora, né? Eu já comecei aqui com o Reinaldo. Conhece o Reinaldo? Reinaldo é um tradutor do Tolkien. Sim, o Reinaldo José Lopes. Reinaldo José Lopes, isso aí. Eu já comecei com ele aqui, ele é um cara que é tradutor do Tolkien aí. Que é um trabalho difícil, né? Um trabalho nada fácil, até porque ele é um linguista e ele está fazendo questão de... Em certa medida é intraduzível, né? Mas o pessoal faz o melhor que pode, mas em certa medida é intraduzível. É complicado.